Bom, vamos falar agora sobre o cadastro de setores de estoque. O que é o cadastro de setores de estoque? Então, no sistema Nomos é possível cadastrar vários setores de estoque para uma mesma empresa. Tá? Então, a melhor forma de entender os setores de estoque é entender que eles são subdivisões dos estoques da empresa, que tem como objetivo facilitar a classificação e localização dos produtos no estoque. Tá? Então, para entender melhor esse conceito, suponha que você tenha de um determinado produto semi-acabado, como uma bobina plástica, por exemplo, em uma empresa, você tenha 300 kg de saldo atual em estoque em uma determinada empresa. Tá? Quando o estoque é subdividido por setores, você consegue ver esse saldo atual em estoque na empresa de uma forma muito mais rica, estratificando essa informação por setores, como abaixo. Tá? Então tem um saldo atual em estoque na empresa, 300 quilos. Aí eu consigo estratificar esses 300 quilos como 70 quilos dentro do setor almoxarifado, é um setor de estoque na minha empresa. Eu tenho 150 quilos dentro do setor de estoque produtos semi-acabados. E eu tenho 80 quilos dentro do setor de estoque expedição. Tá? Somando aqui o saldo em estoque nesses três setores, 70 mais 150 mais 80 quilos, eu tenho os 300 quilos de saldo atual em estoque na empresa. Ainda eu consigo ver o saldo de estoque em processo na empresa. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter 100 quilos desse produto, bobina plástica, no setor de estoque em processo, que é um setor transitório que vai ser entendido mais à frente aqui nesse artigo. Tá? Então, quais são os benefícios da utilização de setores de estoque? Tá? Então, no caso apresentado acima, fica claro que a subdivisão entre setores de estoque torna a informação do saldo atual em estoque muito mais rica para a gestão. Tá? Então, analisando os saldos de estoque separados por setor, apresentados no exemplo acima, é possível entender, por exemplo, que no setor de almoxarifado, a quantidade de 70 quilos ela foi comprada de um determinado fornecedor e deu entrada nesse setor de almoxarifado. Tá? Então, esses 70 quilos são produtos que foram comprados de um determinado fornecedor, e aí, quando eu registrei o documento de entrada no sistema, ele deu entrada no setor almoxarifado dessa quantidade de 70 quilos. No setor produtos semi-acabados, a quantidade de 150 quilos ela foi fabricada pelo setor de extrusão, aqui considerando que esse exemplo aqui é de uma empresa, de uma indústria plástica, e está disponível para ser requisitada pelo setor de acabamento. Tá? Então, considerando que a bobina plástica é um produto semi-acabado que foi fabricado pelo setor de extrusão, quando eu faço o reporte da produção dessa ordem lá no setor de extrusão, eu dou entrada na quantidade de 150 quilos no setor de produtos semi-acabados. Então, vendo essa quantidade nesse setor de produtos semi-acabados, eu posso inferir, eu posso concluir que essa quantidade ela foi fabricada através de uma ordem de produção do setor de extrusão. Já no setor de expedição, a quantidade de 80 quilos ela foi separada para ser vendida para algum cliente. Tá? Então, é muito comum no cadastro de setores de estoque eu definir um setor de expedição e definir que todas as vendas efetuadas devem dar baixa nesse setor de expedição. Tá? Então, embora a minha bobina plástica seja um produto semi-acabado, em alguns casos pode ser que seja interessante eu vender esse produto semi-acabado quando tiver a demanda de um determinado cliente. Então, em alguns casos, eu posso fazer uma transferência, por exemplo, do setor de produtos semi-acabados para o setor de expedição para atender um pedido de venda de um determinado cliente. Então, essa quantidade de 80 quilos no setor de expedição, ela é uma quantidade que eu posso entender que é uma quantidade que está separada, né, para ser vendida para algum cliente. E no setor de estoque em processo, em que eu tenho a quantidade de 100 quilos,
fica claro que essa quantidade é uma quantidade que foi requisitada para ordens de produção no setor de acabamento. Tá? Então a bobina plástica aqui nesse nosso exemplo é um produto semi-acabado. Quando ele é requisitado para ordens de produção no setor de acabamento, o sistema ele faz uma transferência para o setor de estoque em processo, e essa bobina fica nesse setor de estoque em processo até que a ordem de produção desse setor de acabamento ela sofra um reporte da produção e registre uma produção parcial ou uma produção total, concluindo a produção. Tá? Então aqui são exemplos de como a informação do saldo em estoque estratificada por setor de estoque é uma informação muito mais rica para a gestão, e aí simplesmente eu vendo essa informação separada por setor de estoque, eu já consigo saber melhor a origem do produto, tá? Como que aquele produto chegou até o estoque e o destino dele, né? Como que aquele produto vai sair, né, daquele setor de estoque em que ele está, ok? Outro benefício claro aí na utilização dos setores de estoque é a padronização do processo, né? A padronização das movimentações de estoque nos processos de compras, produção e vendas, evitando falhas e aumentando a precisão na gestão dos estoques. Tá? Então, um ponto fundamental para você fazer uma boa gestão dos estoques é você conseguir controlar bem os estoques. Né? E para você controlar bem os estoques é importante a padronização. Tá? O que é a padronização? É você ter um padrão, né, para movimentar o estoque nos seus processos de compras, produção e vendas, e esse padrão ele se repetir, né? Sempre em que eu fizer um processo de compra, o sistema se comportar de uma determinada forma. Quando eu fizer um processo de produção, o sistema se comportar de outra forma. Quando eu fizer uma venda, o sistema se comportar de uma forma pré-definida, tá? Movimentando os setores de estoque corretamente, da forma que foi pré-definida. Tá? Então, por exemplo, com os setores definidos no caso apresentado acima, os processos de compras, produção e vendas poderiam ser configurados no sistema de forma que as compras efetuadas elas vão dar entrada no setor almoxarifado. Quando eu iniciar a produção, os materiais do setor almoxarifado serão transferidos para o setor de estoque em processo, através da funcionalidade de requisição pela produção, que é uma funcionalidade do setor do módulo de produção do sistema Nomos. Ao terminar a produção, os materiais apropriados pela produção vão dar saída do setor estoque em processo, e os produtos fabricados vão dar entrada no setor produtos semi-acabados ou expedição, tá? Dependendo aí da natureza do produto que está sendo fabricado, se é um produto semi-acabado ou um produto acabado. Tá? Isso é feito no reporte da produção, que é outra funcionalidade do módulo de produção que vai ser entendida mais à frente. E as vendas efetuadas elas vão dar saída no setor expedição. Tá? Então veja que através desse exemplo fica bem claro o papel de cada setor de estoque. Eu consigo entender claramente qual o papel do setor almoxarifado, qual o papel do setor estoque em processo, qual o papel do setor produtos semi-acabados e qual o papel do setor expedição. Ok? E aí, quais são os setores de estoque pré-configurados no sistema Nomos? Então, para facilitar o projeto de implantação, o sistema Nomos ele já traz alguns setores de estoque pré-configurados. Tá? Então, a gente vai apresentar aqui na tabela, aqui nesse artigo, esses setores de estoque pré-configurados, uma breve explicação para esses setores de estoque. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o almoxarifado, que é um setor de estoque pré-configurado. Então, normalmente, as matérias-primas, embalagens, insumos e materiais de uso e consumo comprados, eles dão entrada no setor de almoxarifado. E aí, se a sua empresa tiver mais de um almoxarifado, nós recomendamos criar um setor de estoque para cada almoxarifado e nomear esses setores de estoque de forma que facilite sua identificação. Por exemplo, almoxarifado 01, almoxarifado 02, ou almoxarifado principal, almoxarifado produção.
Tá? O nome é importante você definir o nome de forma que as pessoas que vão utilizar o sistema, principalmente o módulo de estoque do sistema, consigam reconhecer aquele setor através do nome. A gente tem também o setor de estoque em processo. Tá? Então, o setor de estoque em processo é um setor transitório. E aí todos os materiais requisitados para as ordens de produção, eles são transferidos do setor almoxarifado para o setor de estoque em processo. Tá? Quando eu estou requisitando um produto semi-acabado, essa transferência ela pode ser feita também do setor de produtos semi-acabados para o setor de estoque em processo. O setor de saída muda, mas o setor de entrada, para onde o material é transferido, ele permanece o mesmo, que é o setor de estoque em processo. Então, o saldo em estoque do setor de estoque em processo, ele não é considerado como saldo disponível pelo sistema. E aí, quando o reporte da produção é registrado em uma ordem de produção, o sistema baixa os materiais requisitados do setor estoque em processo. Essa é uma breve explicação, tá, pessoal? Com certeza esse conceito ele vai ser aprofundado em outros artigos mais à frente relacionados ao módulo de produção e estoque. Produtos semi-acabados. O setor de produtos semi-acabados ele é criado para receber as entradas dos produtos semi-acabados fabricados. Tá? Então, todos os produtos semi-acabados fabricados dão entrada nesse setor, produtos semi-acabados. E os produtos nesse setor eles são requisitados para as ordens de produção para fabricar novos produtos. Tá? Esses novos produtos podem ser outros produtos semi-acabados ou produtos acabados. E no momento em que é feita essa requisição, o sistema transfere esses produtos do setor de produtos semi-acabados para o setor de estoque em processo. Outro setor é o setor de subprodutos. Tá? Então, os subprodutos eles são produtos secundários, tá? Gerados no processo produtivo e que, quando são controlados pela empresa, eles dão entrada nesse setor de subprodutos. E aí os subprodutos eles podem ser descartados, vendidos ou reutilizados no processo produtivo. Isso aqui é uma breve explicação, tá, pessoal? Com certeza esse conceito vai ser aprofundado mais à frente no módulo de produção. Aí temos o setor de expedição. Tá? Então os produtos acabados, fabricados, eles dão entrada no setor de expedição e aí ficam disponíveis para serem vendidos para o cliente a partir desse setor. E os produtos comprados para serem revendidos também podem dar entrada diretamente no setor de expedição, dentro dessa modelagem dos setores pré-configurados no sistema Nomos. Tá? Então, se a sua empresa fizer revenda de produtos, ela pode comprar um produto para revender e, quando fizer a compra desse produto, esse produto pode dar entrada diretamente no setor expedição para ser vendido para o cliente. Aí, nessa modelagem, todos os produtos no setor de expedição vão estar disponíveis para serem vendidos para o cliente. Esses são os setores principais relacionados aos materiais da empresa. Agora a gente vai entender alguns setores um pouco mais avançados que estão relacionados ao controle de materiais nossos em poder de terceiros e materiais de terceiros em nosso poder. Tá, vamos falar do setor materiais nossos em poder de terceiros. Tá, então esse setor ele é utilizado para receber os materiais da nossa empresa quando eles são remetidos para o terceiro, uma industrialização por encomenda, por exemplo. Quando você gera o documento de remessa para industrialização, o sistema Nomos pode transferir esses materiais do setor almoxarifado para o setor estoque em poder de terceiros ou materiais nossos em poder de terceiros. Tá, o processo de produção em terceiros é um exemplo típico dessa movimentação, e essa movimentação acontece quando eu salvo o documento de saída de remessa de materiais para o poder de terceiros. Eu tenho o setor de retorno de terceiros,
que também está relacionada ao controle do processo de produção em terceiros. Tá? Então, os materiais da nossa empresa que foram remetidos para terceiros, para a produção, depois que a industrialização é feita pelo terceiro, eles são devolvidos de forma simbólica pelo terceiro, e aí essa devolução dá uma entrada nesse setor, retorno de terceiros. Esse é um setor de estoque transitório, tá? Pois logo após entrar nesse setor, o material será requisitado para o setor de estoque em processo apropriado pela ordem de produção em terceiros. Isso aqui é uma breve explicação, tá, pessoal? Com certeza esse conceito será entendido com mais profundidade em artigos relacionados ao processo de produção em terceiros aqui no manual do usuário. E aí, por fim, a gente tem o setor material de terceiros em nosso poder. Esse setor ele é utilizado para controlar, como o próprio nome diz, materiais de terceiros, tá, em nosso poder. Tá? Então, por exemplo, uma empresa que faz produção para terceiros, tá? Um terceiro pode enviar materiais para a nossa empresa, matérias-primas, embalagens, insumos de terceiros, e esses materiais vão ser utilizados na produção para esse terceiro. Tá? Não são materiais da nossa empresa, são materiais de terceiros. Quando esses materiais são enviados para o terceiro, para a nossa empresa, eles dão entrada no setor materiais de terceiros em nosso poder. Tá? O processo de produção para terceiros é um exemplo típico da utilização desse setor de estoque. Aqui é uma breve explicação, tá, pessoal? Esse setor, o seu papel no processo de produção para terceiros, ele vai ser explicado com mais profundidade mais à frente em outros artigos relacionados ao processo de produção para terceiros. Aí, todos esses setores apresentados nessa tabela já vêm cadastrados nas 3 empresas pré-configuradas no sistema Nomos. A gente conheceu, a gente viu essas empresas pré-configuradas no artigo aqui do manual do usuário que tratou o cadastro da empresa. Então a gente tem 3 empresas pré-configuradas: a empresa 01, Indústria Sucesso Simples Nacional, a empresa 02, Indústria Sucesso Lucro Presumido, e a empresa 03, Indústria Sucesso Lucro Real. Então todos esses setores de estoque eles já vêm pré-configurados para cada uma dessas 3 empresas. E é importante perceber que o setor de estoque ele sempre fica vinculado a uma empresa. Tá? Aqui a gente tem uma imagem dos setores de estoque pré-cadastrados na empresa 01, Indústria Sucesso Simples Nacional. Então aqui eu tenho os setores de estoque, 01.01 almoxarifado, 01.02 estoque em processo, 01.03 produtos semi-acabados, 01.04 subprodutos, 01.05 expedição, 01.06 materiais nossos em poder de terceiros, 01.07 retorno de terceiros e 01.08 materiais de terceiros em nosso poder. Aqui na base de treinamento, na tela de setores de estoque, é possível ver esses setores pré-configurados. Tá? Então aqui eu tenho 24 setores já cadastrados no sistema. São 8 setores pré-configurados para cada empresa, são 3 empresas pré-configuradas. Então nós temos 24 setores pré-configurados no sistema Nomos. Se eu filtrar aqui a empresa 01 e pesquisar, eu vou ver aqui os 8 setores pré-configurados que estão sendo apresentados no artigo, no nosso manual do usuário. Tá, almoxarifado, estoque em processo, produtos semi-acabados, subprodutos, expedição, materiais nossos em poder de terceiros, retorno de terceiros, materiais de terceiros em nosso poder. Voltando para o artigo, como criar um setor de estoque no sistema? Para criar um novo setor de estoque no sistema, basta acessar a tela de setores de estoque e clicar no botão
criar setor de estoque, tá? Segue o padrão aí de criação de registros no sistema Nomos, tá? Então acessa aqui a tela de setores de estoque e clica aqui no botão criar setor de estoque para acessar a tela de criação de setor de estoque. Aí atenção, tá? Antes de criar um novo setor de estoque no sistema, avalie se é mais indicado editar um setor de estoque pré-configurado no sistema, tá? Então a pré-configuração dos setores de estoque no sistema Nomos, ela é feita para facilitar a implantação do projeto, e sempre que possível esses setores de estoque pré-configurados eles devem ser aproveitados, tá? Para facilitar o projeto de implantação. Então, antes de criar um novo setor de estoque, avalie se não é mais indicado editar um setor de estoque pré-configurado no sistema, tá? Para você ter mais facilidade no projeto de implantação, conseguir avançar mais rápido no projeto de implantação. E essa alternativa está sendo apresentada num artigo que vai ser tratado a seguir aqui no nosso manual do usuário, que é uma tarefa de implantação, cadastrar setores de estoque no sistema. Agora vamos entender como preencher os campos do cadastro do setor de estoque. Tá? Vamos começar com o campo código. Tá? Então, o campo código você tem que informar um código para o seu setor de estoque. A nossa recomendação é utilizar esse padrão aqui, olha, 01.01, 01.02, 02.01, 02.02, etc. Tá? E aí nesse padrão, os dois primeiros dígitos representam o código da empresa. Tá? Então 01.01, o 01 aqui antes do ponto, representa o código da empresa, nesse padrão recomendado. E o 01 depois do ponto representa um sequencial para esse setor dentro da empresa. Tá? Esse é só um padrão recomendado pela Nomos para facilitar aí a identificação dos códigos dos setores de estoque configurados no sistema. Esse padrão ele é seguido aqui na definição aqui dos setores pré-configurados, né, no sistema Nomos. E a gente recomenda que você siga esse padrão, mas se você não quiser seguir esse padrão, não tem problema, tá? Você pode implementar um padrão específico para sua empresa para definir esse código. Vamos simular aqui a criação de um setor de estoque, tá? Então vamos imaginar que eu tenha um almoxarifado na produção aqui numa determinada empresa e eu vou cadastrar ele com o código 01.09, tá? Voltando aqui para o artigo, eu tenho um campo setor de estoque. Nesse campo eu vou informar um nome interno para o setor de estoque para facilitar a sua identificação no estoque. Tá? O importante desse nome é que seja um nome que a sua equipe que vai utilizar um módulo de estoque, o módulo de produção, ela consiga reconhecer que setor de estoque é esse. Tá? Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui almoxarifado produção. Esse vai ser o nome do meu setor de estoque. Empresa, tá? Então o setor de estoque tem que estar sempre vinculado a uma empresa, necessariamente a uma única empresa. Então vou vincular esse setor de estoque à minha empresa 01, Indústria Sucesso Simples Nacional. Controle de poder de terceiros, tá? Esse é um campo com 3 opções pré-definidas: materiais nossos em nosso poder, materiais nossos em poder de terceiros e materiais de terceiros em nosso poder. A opção padrão aqui nesse campo é a opção 0, materiais nossos em nosso poder. E a maioria dos setores de estoque em uma empresa normalmente tem um controle de poder de terceiros 0, materiais nossos em nosso poder, como é o caso do almoxarifado produção que eu estou cadastrando aqui. Tá? As opções materiais nossos em poder de terceiros e materiais de terceiros em nosso poder só precisam ser utilizadas nos setores de estoque cadastrados, como o próprio nome diz, para controlar materiais nossos em poder de terceiros ou materiais de terceiros em nosso poder.
Tá? O nome da opção é muito intuitivo aí para entender quando que ela deve ser utilizada no cadastro do setor de estoque. Nesse setor que a gente está cadastrando aqui, vamos deixar a opção 0, materiais nossos em nosso poder. Voltando aqui para o artigo, a gente tem um campo setor de estoque em processo, e essa checkbox ela deve ser marcada para os setores de estoque em processo, que normalmente são nomeados como estoque em processo ou produção. Tá? Esses setores, eles sempre têm um campo considera como saldo disponível desmarcado. Tá? Esses setores são os setores que são utilizados pelo sistema quando eu vou começar uma ordem de produção no sistema e eu faço a requisição dos materiais para essa ordem de produção. Esses materiais eles são transferidos de um setor de almoxarifado, por exemplo, que é um setor que considera como saldo disponível. Eles são transferidos para um setor de estoque em processo ou de produção. O nome não importa como você vai definir esse nome, embora a gente recomenda utilizar o nome estoque em processo. O importante é que esse setor ele tenha esse campo setor de estoque em processo marcado. E aí, quando esse campo está marcado, o sistema sabe que os materiais transferidos para esse setor eles não podem mais ser considerados como saldo disponível no estoque. Tá? Mas de qualquer forma, mesmo esses materiais não sendo mais considerados como saldo disponível no estoque na empresa, eu consigo controlar o saldo em estoque desse setor. Tá? Então, as entradas nesse setor aumentam o saldo em estoque nesse setor. Quando eu faço uma requisição pela produção, eu tenho um aumento do saldo em estoque do setor de estoque em processo, e quando eu faço um report da produção numa ordem de produção, o próprio sistema ele dá baixa dos materiais que foram apropriados a essa produção desse setor de estoque em processo, reduzindo o saldo em estoque desse setor de estoque em processo. Essa baixa ela acontece no report da produção, no report coproduto ou no report subproduto. Essas funcionalidades vão ser explicadas mais à frente em artigos relacionados ao módulo de produção e estoque. Então, no nosso caso aqui, eu estou cadastrando um setor de estoque almoxarifado produção. Eu sei que esse setor de estoque não deve ser considerado como um setor de estoque em processo, então eu não vou marcar esse campo. Como o padrão ele já vem desmarcado, eu vou deixar esse padrão, vou deixar esse campo desmarcado. E é interessante notar que eu tenho um campo de ajuda aqui também, que explica aí como esse campo normalmente gera muita dúvida aí no cadastro de setor de estoque, como preencher corretamente esse campo. A gente disponibilizou um campo de ajuda aqui ao lado desse campo. Voltando aqui para o artigo, a gente tem um campo considera como saldo disponível, é uma checkbox. Essa checkbox deve ser marcada em todos os setores cujo saldo em estoque deve ser considerado na apuração do saldo em estoque disponível na empresa. Tá? A grande maioria dos setores de estoque de uma empresa devem ter esse campo marcado. Esse campo só deve ser desmarcado em algumas situações muito especiais. Tá? Quando eu, por exemplo, eu preciso criar um setor para segregar alguns produtos dentro desse setor, e esses produtos nesse setor eles não podem ser considerados na apuração do saldo em estoque disponível na empresa. Voltando aqui para a nossa base de treinamento, eu vou manter o padrão aqui desse campo, que é marcado. Tá? Então o campo considera como saldo disponível, como padrão ele vem marcado, e eu vou manter esse padrão marcado. Voltando para o artigo, a gente tem um campo relacionado à escrituração do bloco K, do registro K200. Esse é um campo mais avançado, tá? Uma configuração mais avançada que vai ser entendida mais à frente nos artigos relacionados ao bloco K. E aí, como padrão, essa checkbox ela não deve ser marcada, ela não está marcada aqui na nossa base de treinamento, a gente vai deixar assim, dessa forma. Tá? E por fim, a gente tem o campo ativo,
que determina se esse setor de estoque ele está ativo ou não. Como padrão, esse campo também vem marcado. Vou clicar aqui em salvar. Salvei, tá? Então cadastrei um novo setor de estoque aqui no sistema. Eu vejo esse setor de estoque aqui, olha, 01.09, almoxarifado produção. Ok? A forma como o sistema apresenta os setores de estoque aqui na tela, o sistema ele ordena os setores de estoque de forma crescente pelo campo código. Tá? Então, por isso que nós recomendamos a utilização do padrão 01.01, 01.02, tá? Porque utilizando esse padrão, você consegue aglutinar todos os setores da mesma empresa aqui na tela. Quando você acessa a tela de setores de estoque, você consegue aglutinar os setores da mesma empresa, ver esses setores juntos, e aí você consegue também ter um controle sobre a posição do setor de estoque dentro da empresa. Tá? E uma recomendação também que a gente dá é que esses setores de estoque dentro de uma mesma empresa, eles têm uma sequência que seja próxima da sequência do processo, né, produtivo. Tá? Então, um processo típico de uma indústria, primeiro eu compro, depois eu produzo, depois eu vendo. Né? Então, quando eu compro, eu dou entrada no almoxarifado, quando eu produzo, eu movimento os setores de estoque em processo, produtos semi-acabados, subprodutos e expedição, e quando eu vendo, eu dou saída no setor de expedição. Então, perceba que a numeração, né, a sequência dos códigos dos setores de estoque, ela respeita essa sequência lógica do processo de uma indústria, e a gente recomenda que seja considerada essa sequência lógica aqui do processo para definir a sequência dos códigos dos setores de estoque cadastrados no sistema. Voltando aqui para o artigo, apenas para ilustrar, a gente tem uma imagem da tela de criação de setores de estoque aqui no artigo. Agora a gente tem uma nova seção, como editar, excluir e inativar um setor de estoque no sistema. Então a manutenção de setores de estoque no sistema segue o mesmo padrão de outras telas do sistema. Então a edição e a exclusão ela pode ser feita através dos submenus, editar e excluir. Os setores de estoque com pelo menos um registro vinculado não podem ser excluídos, apenas inativados. Tá? Então, por exemplo, um setor de estoque que já recebeu uma movimentação de estoque, ele não vai poder ser excluído. Então, se eu não quiser mais usar esse setor de estoque, eu vou ter que editar ele e inativar ele. Tá? E se eu quiser editar um setor de estoque, é só clicar nele e utilizar o submenu editar. Vamos ver aqui na nossa base de treinamento. Vamos supor que eu queira editar aqui o setor que eu acabei de criar, o 01.09, almoxarifado produção. Eu vou clicar nele, acessar o submenu aqui, editar. Vamos imaginar que eu queira mudar esse código aqui para 0110. Tá? Então é só eu editar aqui e salvar. Beleza, salvei a edição aqui do meu setor de estoque, agora ele está com o código 01.10. Se eu quiser inativar esse setor, é só eu editar ele. E aqui eu tenho o campo ativo, tá? Então desmarco o campo ativo, salvo. E agora eu inativei esse setor. Perceba aqui na coluna ativo que esse setor aqui, 01.10, está com o valor não aqui no campo ativo. E para excluir, segue o padrão aí de todas as telas aí de cadastro Sistema Nomus, é só clicar no setor de estoque e selecionar o submenu excluir.